Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. O tema é distorções protestantes e as suas igrejas vindo de homens. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito, ao contrário do Espírito Santo que desceu ali em Atos Apóstolos 2. Quando a igreja se torna pública, quando o corpo místico e a esposa de Cristo se torna pública e é edificado pelo pastoreio de Pedro e os demais apóstolos. Por isso que é sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, porque eles são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, etc. Né? Que a Colossenses 18, Cristo é a cabeça desse corpo místico e os apóstolos são um membro desse corpo místico, em sintonia e unido com a cabeça. Por isso que Pedro tem o primato de ligar e desligar, porque essa igreja que é sua esposa, os apóstolos, e o pastoreio que é pastoreado por Pedro, que foi dada a revelação a Pedro, tem essa autoridade, porque está em sintonia com a cabeça. Colossenses 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Que interessante, né? E Coríntios 12, deixa isso bem claro. Aqui, ó. 1 Coríntios 12, ó. Porque o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo. Assim também é Cristo. Quer dizer o quê? Essas igrejas, as comunidades que foi surgindo ali, principalmente a comunidade de Coríntios, a comunidade de Efésios, a comunidade aos Gálatas, aos Tessalonicenses e etc., está submissa, está sob o pastoreio de Pedro, sob nessa unidade, com a cabeça e com o corpo místico. Os membros são vários, mas unidos com a cabeça, com o pastor universal, com o bispo universal, que é Pedro. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. O que você vê aí, segundo Coríntios 4, irão pregar a Jesus de frente, são igrejas vindas de homens da rebeldia, fundamento, filhos de Martinho Lutero, que surgiu lá no 16º século, que não está em sintonia com a cabeça, nem com o corpo místico, nem com o pastoreio, nem com a tradição. Usa a Bíblia de uso pessoal, interpretação pessoal, sem o pastoreio e sem esse Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um só. Os dons são vários, mas o Espírito Santo é um só. Olha só que interessante, ó, o 13. Em um só Espírito fomos batizados, ó, todos nós, para formar um só corpo. Judeus, ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Quer dizer o quê? Fomos batizados num só Espírito. Um só Espírito que é uma só fé, Efésios 4:5, um só batismo, esse Espírito Santo que vai pregar um só Evangelho, esse Espírito Santo que vai estar ali sobre a igreja, que foi fundada lá na cruz, e sobre o pastoreio dos discípulos, Bispo Universal Pedro, é um só Espírito Santo. Como você me mostra isso, Sérgio Roberto? Primeiramente, ó, Coríntios 12, ó, 4, há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos. Um só Espírito. Olha só que interessante. Primeiramente, 1 Coríntios 12, 28, Deus, Cristo, constituiu primeiramente os apóstolos. Olha o 27, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, e depois os que têm o dom dos milagres, o dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Está falando de igreja evangélica? Está falando de igreja protestante? Não. Está falando de uma igreja primitiva, um só espírito, em sintonia com a cabeça. Que interessante. Que vai ter só uma forma de culto, um só cálice. Você vê, tanto que as igrejas protestantes tentam imitar a Eucaristia, tratando como, por exemplo, um pãozinho e um suquinho de uva. Olha só que interessante, ó. Em 1 Coríntios 10, do 15, ó, falo com a pessoa sensata.
Julgai vós mesmo o que digo. O cálice de bênção que bezemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que é um só único pão, embora sim, de muitos fomos um só corpo. Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Olha só que interessante, aqui já cai por terra essa falância protestante. É um único só pão. E um único Espírito Santo. O que você vê aí são imitação, por exemplo, igrejas, pastores e simbolismo da Eucaristia. A igreja fala só de um único evangelho, um único batismo, um único Espírito Santo, do único só pão, que era administrada pelos primeiros cristãos primitivos, que vai passando de tradição a tradição, por isso o bispo tem essa sucessão apostólica, sucessores dos bispos, para atualizar o sacrifício de Cristo, para lembrar a memória que é o único pão. Único pão. Essas igrejas tentam imitar, são simbolismo. Quer dizer o quê? É outro altar. Você for cantar para frente, ó. Considerai Israel. Segundo a carne, não entram em comunhão com o altar os que comem a vítima, que querem não afirmar como isso. Quem a carne sacrificada aos ídolos ou próprio ídolos são alguma coisa. Quer dizer o quê? Se você vai ter consagração a outro altar que não vem dessa tradição apostólica, desse ministério, desse Espírito Santo, é outro altar pagão. Que interessante. Em Mateus 26, aqui, ó, Cristo deixa explicado, ensinado aos membros da igreja que ele escolheu e que ele capacitou. Olha só. 26, Mateus 26, 26, ó. Aqui, ó. Ou Lucas 22, ou João 6, ou 1 Coríntios 11, também tem isso. Aqui, ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu e partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, e deu graça e deu-lhe, dizendo, bebei dele, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos vossos pecados. Por muitos homens, não por todos. Interessante. Aos apóstolos, relembrando aqui a memória de Cristo, aqui, ó. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 2, 42, perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão. Ó, na fração do pão. Que Cristo ele deixou uma doutrina aos seus apóstolos. João 7, 14 ao 17. Olha só que interessante, ó. Lá pelo meio da festa judeu, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez estudo, não vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá a minha doutrina de Deus e fala de mim mesmo. Quer dizer o que então? Resumindo aqui, cara. Só esses versículos aqui já é amplo para você entender a fé católica. Para você entender a tradição. Cristo mostra uma doutrina, Cristo deixa um pastoreio, João 21, do 15 a 17, sobre ti, Pedro, Mateus 16 até 18, edificarei minha igreja. É uma igreja que vai celebrar um único só pão. Uma igreja que só tem um só Espírito, mas os dons são diversos. 1 Coríntios 2, 21, Deus construiu primeiramente os apóstolos. João 8, Deus conhecer a verdade vai libertar, que é na igreja. Efésios 3, 10. É só que interessante. Assim, de hora em diante, as denominações, por estado celeste, podem conhecer pela igreja, a diversidade da sabedoria divina. Agora você cata aqui, 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro
espírito, diferente do que haveis recebido outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Quer dizer o quê? Essas igrejas vindas de homens que vai tentar imitar a igreja verdadeira, mas como? Se apartou da tradição, se apartou do evangelho. Eles pregam o evangelho, mas o jeito deles surgiu lá 16 séculos de atraso, sob a rebeldia de um franciscano, irão pregar outro Jesus diferente, que é outro espírito, que vai tentar imitar a igreja de Cristo. Quer dizer o quê? Principalmente o simboliza ali a comunhão. Um vinhozinho, um pãozinho. Por quê? Eles não são sacerdote, eles não podem consagrar. É um único só pão, é um único só altar. Segundo Coríntios 4, irão pegar Jesus diferente, são vários altares. A Universal tem um altar, a Plenitude tem um altar, a Mundial tem um altar, os Testemunhos de Jeová tem um altar, o Candomblé tem um altar, a Universal tem um altar, mas a Bíblia fala só de um altar, só de um único pão. Que interessante. Simples, cara. A Bíblia é a voz da verdade. Como diz o Sila Malafaia, é um manual e veículo da verdade, né? Tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Então, se tá tudo na Bíblia, a Bíblia fala que é um só pão. A Bíblia fala que irão pregar vários Jesus diferentes. A Bíblia fala que é um só pastoreio. A Bíblia fala que os dons são diversos, mas um só Espírito Santo. Fomos batizados só num Espírito Santo. Coríntios 12, 12 ao 13. Que interessante. A Bíblia fala que Cristo deu pastoreio primato a Pedro. Pedro apacenta meus coelhos, Pedro apacenta minhas ovelhas, ali em Atos Apóstolos 15, 7. Bispo de Jerusalém, Tiago, Pedro coloca a casa em dia, e tanto que Tiago fala certo, Pedro falou corretamente. As Apóstolos 2,42, eles perseveram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e na fração do pão, relembrando que a Eucaristia. Mateus 22, 19, Mateus 24, 30, ali os discípulos de Ismaú reconheceu Cristo quando ele partiu o pão. Olha só que interessante, cara. João. Aqui, ó. João. Não, Lucas, né? Lucas 22, do 19, 20, tem esse termo a memória, né? A Eucaristia, a Santa Missa. Olha só que interessante. 24, 30, ó. Aconteceu, os discípulos de Emaú. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviram. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Olha só que interessante, cara. A Santa Missa. Ali quando o sacerdote está fazendo a consagração, está relembrando esses versículos. Mateus 22, Mateus 26, 26. Lucas 22, 19. Lucas 24, 30. João 6. 1 Coríntios ali 11 também está lembrando. O discípulo de Emaú reconheceu Cristo quando ele partiu o pão, a Eucaristia. Algumas traduções vítimas, né? Quando você vai para a Santa Missa, cara, ali você vê o espetáculo. Ali você vê o mistério. A presença real de Cristo ali na Santa Missa. Na consagração. Na Eucaristia. O pão que se torna carne, o vinho que se torna sangue. Não é mais o sacerdote, é o próprio Cristo. Isso que as igrejas protestantes não têm. E nunca vai ter, e nunca tem autoridade para isso, porque eles não são sacerdotes. Eles se apartaram da tradição. Isso aqui, meu irmão, é amor pela palavra. Os protestantes, eles falam que ama a Bíblia, mas eles não amam a Bíblia, porque eles distorcem a Bíblia. Se eles amassem a Bíblia realmente,
Tanto no Velho Testamento, o sacerdote fazia o sacrifício. No Novo Testamento, o seu próprio sacrifício é Cristo. O sacerdote fazia um sacrifício de manhã e outra tarde. No Novo Testamento. Nos Estados Unidos está celebrando o sacrifício de Cristo. Na Argentina, no Japão, está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Vai de lá em Jeremias 33, 17 e 18. Que foi prometido à igreja. Aqui escureceu, lá no Japão está amanhecendo. Está celebrando a atualização do sacrifício de Cristo. Lá escureceu, aqui amanheceu, está atualizando o sacrifício de Cristo. Porque é um único só pão. A liturgia, a missa é celebrada aqui no Brasil. Escureceu aqui no Japão, é celebrada uma missa. Está atualizando o sacrifício de Cristo, porque é um único só pão. A Igreja Católica, ela é universal, é única. A igreja lá no Japão, nos Estados Unidos, na China, na África, no Egito, está submissa ao pastoreio ali de Roma, onde está o papado, onde está o pastor universal, que tem a chave de ligar e desligar. É um vídeo simples para você entender. Poderia citar vários versículos aqui, mas já está amplo para você entender a grandeza da nossa igreja. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.